Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos ao dia da decisão, eleição nos Estados Unidos. E o mercado sobe, Bitcoin subindo, mas todo mundo está temeroso com o resultado das eleições norte-americanas. Kamala Harris vencendo, derruba o mercado, oh meu Deus, corram para as colinas. Trump vence, todo mundo fica rico. É isso que eu quero discutir nesse vídeo. Não importa quem vença, o Bitcoin vai subir no longo prazo. Eu vou te mostrar justamente o motivo. Então fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie já amanhã, porque amanhã é dia sim da gente analisar várias altcoins. E hoje é claro que eu vou atualizar os ativos que têm potencial de fazer pelo menos 10 vezes. Vários dos ativos que você pediu nos últimos dias estão incluídos nesta lista. Portanto, eu vou atender já a muitas solicitações e posso até abrir os seus olhos para talvez uma ou outra oportunidade, um ou outro ativo que você ainda não estava atento. Então eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, mas não esquece de deixar nos comentários aqueles ativos que não estão nessa lista e que você quer que eu avalie a partir de amanhã. Pois bem, seguinte, a gente falou sobre o movimento antes das eleições. Ele sempre aconteceu em 2012, 2016, 2020 e acontece neste início de novembro. Correção, falamos sobre isso no domingo. Ontem eu fiz um vídeo trazendo qual que é o pior cenário para o curto prazo em uma vitória de Kamala Harris. Por que Kamala Harris traria uma movimentação possível de baixa? Por conta justamente do outro candidato ser muito mais pró-cripto e a administração dos democratas terem aí uma busca por atrasar o nosso mercado cripto. A SEC vem abrindo processos e investigações contra várias altcoins, inclusive stablecoins. E isso, na administração de Donald Trump, pelo menos ao que tudo indica, não vai acontecer. Por isso, se Kamala vencer, pode ser que a gente veja o pior cenário no curto prazo. Eu mostrei esse cenário no vídeo de ontem e ele vai ter um card aqui no final. Mas ainda assim muita gente está preocupada, muita gente está até falando em se desfazer de todos os investimentos se Kamala vencer. E eu quero te trazer um pouco para a realidade, que é a seguinte: independente de quem vencer, seja republicano ou democrata, o cenário econômico tradicional não vai mudar. O que eu estou querendo dizer? Olha só o que a gente tem aqui. Ao longo das últimas eleições, a gente viu entra governo, sai governo, seja governo democrata em azul, governo republicano em vermelho. A gente viu o déficit norte-americano subir, crescer, ou seja, a dívida pública norte-americana vem escalando absurdamente, já passou absurdamente da casa dos 30 trilhões, daqui a pouco está em 40 trilhões. E é uma dívida impagável, a não ser que o governo norte-americano imprima dinheiro, é a única forma, imprimir dinheiro para pagar esta dívida. É o famoso aumento da base monetária, ou seja, vence Kamala ou vence Trump, o governo norte-americano vai seguir no mesmo movimento, criando dívida e imprimindo dinheiro para pagar essa dívida. Uma vez que você tem impressão de dinheiro, existe o aumento da base monetária. Quanto mais impressão de dinheiro, mais desvalorizado é aquele ativo, aquela moeda. Ou seja, o dólar vai perder o seu poder de compra e adivinha quem vai se beneficiar? De forma bem rápida, entenda, quem vai se beneficiar
é o Bitcoin, ativo escasso. Só tem 21 milhões de Bitcoins. E existe uma demanda crescente. Então, oferta limitada, demanda crescente, por oferta e demanda, valorização. Acabou, não tem o que discutir. É uma questão macro, é uma questão histórica. Governos tomam dívida, criam dívida e essa dívida cresce. E para pagar essas dívidas, imprime-se dinheiro, desvalorizando a moeda e destruindo o poder de compra. Adivinha quem consegue manter o seu poder de compra? A gente tem os ativos escassos. A gente tem o ouro e a prata. A prata, o ouro, que é o ativo, que muitos falam que é o ativo para, sim, você ter uma proteção contra a desvalorização cambial, reserva de valor, mas na verdade, reserva de valor clara por uma oferta limitada, totalmente limitada, é o Bitcoin. Então o Bitcoin tende a se valorizar ao longo do tempo. Não interessa quem ganha, ganha um lado, ganha o outro. Oh meu Deus, estou ficando descabelado, estou ficando sem cabelos. Não adianta você ficar que nem eu, careca, porque nada vai mudar. No curto prazo, a gente pode ter sim volatilidade, a gente pode ter movimentos, mas no longo prazo nada vai mudar. Esta é a minha consideração. Então quem está falando que vai ter bear market, que não vai ter alt season, sinto muito, está falando uma besteira absurda. Não faz a menor ideia das bases do Bitcoin. Ah, não, mas não vai ter altcoin season, alt season. Isso não vai acontecer. Bom, vamos explicar. O que acontece em todos os mercados? Aqueles maiores ativos se valorizam. A gente está falando do mercado cripto, Bitcoin se valoriza, não é verdade? E por uma obviedade de giro de capital, a gente tem o dinheiro chovendo, como se fosse uma cachoeira, caindo para altcoins. Grandes, médias, pequenas e micros. É desta forma que a gente tem o giro de capital. Não importa o que aconteça, é um movimento cíclico que também acontece no mercado tradicional. Existe a injeção de dinheiro em grandes empresas e depois as empresas menores vão recebendo aqueles aportes. Quanto que você acha que 10, 20, 30% do capital do Bitcoin, com uma dominância caindo, indo para as altcoins, vai trazer de pump para estes ativos? A gente está falando de 100, 200, 300, 500 bilhões de dólares. Com o mercado crescendo, com o Bitcoin crescendo, com o seu market cap crescendo, é natural, por uma inteligência financeira, em que você lucra, realiza e aporta em outros ativos que estão em um momento anterior à explosão, que isso leve a uma aceleração nas altcoins. Então, alt season, na minha humilde opinião, por uma simplicidade de raciocínio financeiro e histórico, não apenas histórico no mercado cripto, mas histórico no mercado tradicional, a gente vai ver esses ativos menores tendo valorizações. Então, o Bitcoin vai valorizar, independente de quem vencer. Se Câmara vencer, vai atrasar um pouco a nossa alta e rompimento de topo? Vai. Curto prazo? Vai. Curto prazo pode ter movimentação de baixa? Sim. Isso vai abrir oportunidade para quem está, de fato, de olho em comprar bons projetos. Ontem mesmo, compramos vários projetos lá no Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento tudo que eu faço. Eu mostrei exatamente o motivo para eu estar comprando. Mantive caixa? Mantive. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado no curtíssimo prazo. No longo prazo não vai mudar, mas o curto prazo está cheio de oportunidades. Quedas mais agressivas vão abrir essas oportunidades. Oportunidades tanto no Bitcoin quanto em boas altcoins. Muda alguma coisa? Um ou outro lado vencer? Não muda. No macro, não muda. É só você estudar exatamente
o que a gente tem como base no Bitcoin. Entender o ciclo do dinheiro no mercado cripto e também no mercado tradicional. Então você que está arrancando os cabelos e ficando tão careca quanto eu, tem um pouco mais de tranquilidade e foco para o longo prazo. Porque é isso que está faltando para muita gente. Muita gente traz a urgência da vida, urgência, curto prazo, para o mercado. E aí, não adianta, você não vai ganhar dinheiro. Ganha-se dinheiro tomando boas decisões, fazendo uma boa escolha de projeto e tendo o equilíbrio entre exposição e caixa. E é claro, você não tem que tentar adivinhar o que vai acontecer. Você traça planos. Eu tracei um plano, na verdade 2, que eu chamei de plano Kamala Harris e plano Donald Trump. Por quê? Se Kamala ganhar, um movimento específico vai acontecer e eu vou agir desta forma. Se o Trump ganhar, vai ter um movimento específico e eu vou agir desta outra forma. É isso que você tem que ter, planos de trade. E, obviamente, isso é mais um dos conteúdos que a gente entrega no Prêmio Desafio. Luan, você está falando desse Prêmio Desafio, o que é isso? 2 grupos fechados no Telegram, em que você tem acesso a todas as minhas estratégias, meus planos, todos os meus movimentos, todas as minhas operações, compras, você tem acesso à minha carteira, aos meus trades. Você tem acesso às estratégias específicas para tomada de decisão de compra, venda, rebalanceamento. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base para evoluir neste bull market, ciclos de mercado, realização de lucro, compras, metodologia de investimento. E você tem o suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso a todo o conteúdo. E detalhe, a gente trabalha com a corretora BitGet. E a gente tem uma parceria muito bacana e a BitGet chega junto para te conceder um desconto muito bacana. Se você quer mais informações, clica no link da descrição desse vídeo, entra lá no nosso grupo do Telegram geral, que tem muita informação, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ um chat com o time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Se a gente está de olho no Bitcoin e a gente entende que temos a volatilidade, a gente tem que olhar também para as altcoins, porque se a visão macro é bullish e por um giro de capital a gente tem sim uma probabilidade elevada de out-season com uma movimentação extremamente saudável no Total 3, que é o market cap das altcoins, a gente tem que olhar para os nossos amados projetos com o potencial de fazer pelo menos 10 vezes. E é isso que eu quero atualizar. Lembrando o seguinte, esse aqui não é um vídeo que você deve tomar como indicação de compra ou venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, entendendo o seguinte, não é para você pegar essa lista aqui, comprar e falar assim, pronto, não preciso fazer mais nada, vou fazer 10 vezes e é isso. Isso pode acontecer? Possibilidade sempre existe. Mas qual que é o meu objetivo em te trazer uma lista que tem potencial de fazer 10 vezes, possibilidade de fazer 10 vezes, com base no gráfico? O objetivo é que você analise e tenha discussões. Cara, Ena, tem possibilidade? Deixa eu avaliar, deixa eu entender o projeto, deixa eu estudar o projeto. Qual é o período? Isso não vai da noite para o dia, é em uma out-season. O que é out-season? Como funciona? Qual é o movimento? Você tem que entender o projeto, o setor, isso é vital. Não adianta comprar qualquer coisa achando que vai ficar rico do dia para a noite, porque não adianta comprar sem saber, porque se cair você vai entrar no desespero, e muito menos você se expor sem fazer a menor ideia do que aquele projeto faz, e aí o mercado começa a subir, e a gente vai começar a falar sobre isso. O mercado começa a subir, vou te dar um exemplo, Render sai de 4,27, tá, para 48. Você não faz a menor ideia do que Render faz. Você está fazendo aí mais de 10 vezes. E aí você fala, cara, eu vi no YouTube, eu vi no Twitter que Render vai bater $200. Eu não vou vender.
Estou fazendo 10 vezes, coloquei 10 mil, estou com 100, coloquei 100 mil, estou com 1 milhão. Não importa, eu consigo fazer muito mais. E aí é que a armadilha começa a chegar perto da sua perna. E se você ficar muito tempo e pisar nessa armadilha, ela fecha na sua perna e você vai perder muito dinheiro. Você vai torcer para ter perdido só uma perna. Por quê? Porque muita gente vai perder dinheiro no bull market. Porque é o seguinte, se render, eu estou aqui em Pendle, se render bater, tá? Eu estava em Pendle falando de render. Se render bater 50, 100, 80, 150, 300 e o Bitcoin estiver indicando topo, não importa o preço do ativo, você tem que pular fora. Não importa se ele... Não, que aqui tem muito potencial, porque muita gente ficou preso no último ciclo achando isso. O Bitcoin indicou topo, eu tenho uma metodologia para realização de lucro com base no Bitcoin, e uma vez que o Bitcoin indicar topo, eu sei que eu tenho no máximo 2 semanas para me desfazer de todas as altcoins. Sejam elas tendo valorizado 5 vezes, 10 vezes, 40 vezes. Eu vou pular fora. Se você não faz a menor ideia, você vai pela ganância e você não vai vender. E aí, a questão de minutos, você vai ver o ativo cair 50%. No outro dia, 30%. Aí sobe 30%, você fala, agora formou um fundo ascendente. E ele cai mais 50%. Foi o que aconteceu no último ciclo, vai acontecer novamente. Então, estuda o projeto, para você saber o que você está comprando, o setor, qual que é o tamanho do projeto, qual que é o tamanho do setor, o que o setor pode alcançar. Você tem que estudar, junto com isso, o movimento do Bitcoin, os ciclos de mercado. Tá vendo? Tá achando que é fácil ganhar muito dinheiro? Não é não. Não é comprar qualquer projetinho que você vai ficar rico. Você tem que estudar. Ah, Luan, mas se eu entrar no teu prêmio, isso tudo tá mastigado? Eu mostro detalhadamente o que eu faço, o que eu fiz e como eu estou me movimentando. Você tem, obviamente, um corte nesse caminho. Você não vai fazer todo o trabalho sozinho, porque eu faço boa parte do trabalho. Mas não ache que você vai entrar e não vai precisar avaliar e ter o conhecimento real. É óbvio que você tem certas instruções, mas não adianta. A gente não está aqui para salvar a vida de ninguém. A gente está aqui para mostrar o que é correto para você investir de forma inteligente e sair com bastante dinheiro no bolso. É este o jogo. Não é jogo do tigrinho em que você vai entrar, vai ficar rico do dia para a noite, comprando um monte de porcaria, meme coin, e você não vai fazer de 5 mil, 3 milhões. Aquelas coisas que você lê na internet, aquilo acontece em raríssimas exceções. E você não é essa exceção, certo? Deixa isso claro, coloca o estudo e o investimento sério à frente, porque aí eu te garanto que se você fizer direito, você ganha muito dinheiro e fica multimilionário em 2 ciclos. Com, sim, alguns milhares de dólares ou reais, mas tem que fazer direito e tem que investir de forma séria. Então, veja o que você está fazendo e se o seu eu do futuro vai estar dando risada ou vai estar chorando. Maravilha? Agora sem mais delongas, sem mais blá blá blá, vamos à análise dos projetos. Seguinte, ENA segue sendo um projeto bem interessante, tá numa briga aqui muito grande, tá? Para ter esta movimentação de rompimento. Inclusive a gente teve aqui, eu posso até olhar no gráfico diário, ficar mais didático, ombro, cabeça, ombro, não confirmou e a gente está vendo esse movimento de baixa. A gente precisa romper esse mini canal de baixa, tá? Mini canal de baixa aqui, para que a gente tenha uma aceleração. Seguinte, Kamala Harris vence, mercado cai, ativos, altcoins caem. Se este ativo voltar a cair para faixas como esta aqui, tá? Próximas a este fundo ascendente, ou seja, 0,26, isso aqui pode ser uma faixa de compra bem interessante. Ah, mas vai descaracterizar ombro, cabeça, ombro, não tem problema. Só que você vai estar aqui numa faixa de acumulação
E uma vez que tiver o rompimento, naturalmente, o alvo seguinte acaba sendo, ó, o alvo seguinte acaba sendo este, 0,64. Rompimento 0,64, a gente vai lá para cima de $1 e por aí vai, tá? Então, aqui pode ser que abra uma oportunidade. Ah, Luan, mas e se eu não ficar de olho aqui e aguardar este rompimento? É mais seguro? Com certeza é mais seguro. Naturalmente é mais seguro. Mas comprando nesta faixa eu acho mais difícil alcançar aquelas 10 vezes em ENA. Por quê? Quem comprou aqui, tá, em 0,26, tem esse potencial, eu vejo que é plausível. ENA chegar nesse ponto, é plausível. Mas isso vai depender do movimento do próprio mercado e só vai beneficiar pelas 10 vezes quem comprou nesses pontos mais baixos. Então, fica de olho, porque qualquer movimento mais agressivo, até uma perda aqui sem continuidade, pode abrir uma mega oportunidade para quem está de olho. One. Me pediram One bastante. E o seguinte, cara, o One está num ponto absurdo. Ele está no fundo. Ó. Ele está no fundo. Ele pode cair mais? Pode. Obviamente, pode cair mais. Cama lá vencendo, com um movimento agressivo de baixa rápido. Pode ser que a gente tenha um wick que abre oportunidade. Quem está comprando o projeto agora tem o potencial, sim, de alcançar esses pontos? Potencial tem. Obviamente você precisaria de um pivô de alta, passando da faixa de 0,015 para aumentar a probabilidade de chegar aqui neste ponto, mas rompimento deste padrão de acumulação nos leva naturalmente a este ponto. Então, tem potencial de fazer 10 vezes? Tem. Risco. Aqui o risco, você poderia considerar aqui um risco de 30%, tá? Perder os fundos, uma queda mais agressiva, você poderia, mas aqui, risco versus retorno, aqui está bem competitivo, tá? Render, vale o mesmo. Para mim, a gente está numa faixa de correção, rompimento, pivô, teste e reteste. Veja como a gente está tocando no canal de baixa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas nesse estoque. Ainda é um fundo ascendente, podendo, num pior cenário, abrir um fundo duplo, mas eu acho que qualquer movimento nestas faixas pode ser extremamente competitivo. Por quê? Porque a gente segue na faixa de Golden Pocket, do fundo ascendente ao topo semanal, então a gente está ainda na faixa de 618 e 78,6, 4,40, com alvos mais extremos na extensão de Fibonacci. Poderia fazer 10 vezes? Poderia. Algumas pessoas falam em render a $100. Eu não tenho como responder se isso é plausível ou não. Existe sim um cenário em que render pode bater $100, mas a gente não gosta de ficar projetando valores tão elevados. Mas você tem aí um risco-retorno extremamente interessante também. Com medo, pode abrir um cenário bem oportuno. Pendle, caramba, tá forte. Tá forte. E para mim, Pendle começa a ficar interessante na faixa de 3,15, mas eu comprei aqui, eu comprei no dia 5 de agosto. Então, para mim, conforto absurdo. Para você que está agora chegando em Pendle, se o movimento chegar de alguma forma, não me pergunte por que motivos chegaríamos nesse ponto. Se chegar a 3,17, olha, pode ser um movimento bem oportuno. A gente está falando de um potencial de valorização bem bacana em Pendle. Pendle, que é um dos projetos que muitos entendem e é um consenso do mercado que Pendle é um projeto com muito potencial e que pode sim ter uma valorização bem bacana. Então, vale a pena você ficar de olho em Pendle. Ah, essa faixa é ruim? Não, não é uma faixa ruim, tá? Mas não é a melhor faixa, porque ele não conseguiu formar um pivô de alta, talvez uma correção maior em Pendle trouxesse uma oportunidade. Ah, eu não quero ficar esperando. DCA, Dollar Cost Average. Celestia. Olha só, Celestia, lembra que eu falei? Celestia eu vou considerar compra se houver um rompimento e teste. Celestia teve a liberação de tokens, mais um movimento recente.
nas altcoins, de fraqueza nas altcoins, acabou impactando para esta correção. Está numa faixa extremamente importante. Se perder, a gente pode buscar correções bem mais agressivas. Então, você pode avaliar o risco que você está tomando neste cenário, tá? A gente podendo até perder sem continuidade. Acho que até as faixas de 3 dólares seriam um movimento plausível. Abaixo disso, eu aguardaria, porque daí ele pode atingir o ponto desta cunha aqui, que também levaria a uma queda de mais de 50%. Não sei se isso é um cenário plausível, mas até 3 dólares seria interessante. Para quem tem uma plena confiança no projeto, este é um ponto extremamente competitivo. Há um ano, tá? Há um ano que a gente não atinge esse preço, na verdade, a gente não perde esse suporte, pode ser extremamente interessante. E sou mais conservador, aguardo rompimento e teste. Então você tem aí vários cenários que podem te favorecer ou não. Kusama, caramba, tá complicado para Kusama e eu sei que tem muita gente atenta a Kusama de olho, achando que vai fazer 50 vezes. Eu não discordo, tá? Mas eu chamo um alerta. E detalhe, eu tenho o Kusama, tá? Eu tenho o projeto. Eu tenho um percentual no projeto, estou bem confortável. Mas para que a gente tenha essas valorizações absurdas, a gente precisa de confirmação de rompimento. Então a gente precisa de força. Bom, 15 dólares, cara, ele está muito próximo do fundo de agosto, lá, 5 de agosto, que ele bateu 13 dólares. É uma faixa interessante? Aqui a gente tem uma cunha, uma pseudo-cunha descendente, podendo sim cair e perder esses fundos, até perder o fundo de agosto, mas do ponto de vista do risco e do retorno, para quem gosta do projeto, você está numa posição bem competitiva, bem interessante. Ah não, eu sou mais conservador, aguardo o rompimento teste. Rompimento teste abre caminho para uma aceleração, inclusive quando rompeu a faixa de 23 dólares. Então a gente está a uma distância interessante, mas também tem um caminho interessante. Se você gosta do projeto, fique atento, porque você tem opções sim. Mesma coisa com DOT. Eu gosto do projeto, acho que o projeto tem potencial, precisa demonstrar força, está próximo demais das mínimas, pode ter ainda uma queda, o que a gente chama de flush rápido e recuperação, abrindo oportunidade. Mas aqui já começa a ficar bem competitivo, então para quem gosta de DOT, pode avaliar um aumento de exposição. SUI, não compraria SUI. Por que eu não compraria SUI? Porque ele está aqui, nessa batalha. Vai, não vai, vai, não vai, rompe, não rompe, vai, não vai, rompe, não rompe, vai, não vai. Cara, eu preciso de rompimento confirmado ou de um pullback mais agressivo. É isso. E eu me baseio no gráfico, não fico torcendo. Ele está numa faixa de retração muito branda. Eu adoraria ver ele a 1,17, pelo menos 1,40. Ele está lá para 2 dólares. Então, ou ele abre espaço, rompimento confirmado, teste, que vai abrir oportunidades para quem quer comprar e surfar uma pseudo-valorização, já que a gente considera alvos hipotéticos, não sabendo se vão alcançar ou não. Mas, para quem é mais conservador, é aguardar rompimento e teste. Agora, comprar nesse ponto, nem pensar. Então, é aqui, entre 1,40 e 1,17, ou pós-rompimento e teste. TrueFi está rompendo aí o padrão de cunha, tá? De cunha não, desculpa, de round bottom, teve o rompimento, porrada para baixo, sustentou, por enquanto, a faixa de suporte e está dentro de uma cunha descendente. Rompendo esta cunha descendente, a gente aumenta a probabilidade de ter acelerações. Se você tiver uma grande confiança no projeto, você pode aproveitar porque ele está, sim, numa faixa de preço que, historicamente, beneficia para um rompimento para cima. Por quê? A alta, acumulação, correção, cunha descendente, afunilamento, continuidade de alta. Tá? Então abre espaço para valorizações. Gala Games precisaria de um pivôzinho de alta, embora este seja um ponto extremamente competitivo para a Gala Games. Então, eu tenho um perfil mais agressivo, gosto muito do projeto. Gente, em praticamente todos os projetos, você tem um ponto maravilhoso, espetacular de compra.
Se é mais conservador, pivô de alta, tá? Mas tem que estudar o projeto, não adianta querer comprar qualquer coisa. O mesmo vale para PIF, adoraria ver uma queda um pouco maior em PIF, 0,28, mas ainda assim a gente tem uma faixa competitiva que abre espaço para valorizações interessantes. A iOS está num ponto bem bacana, não acreditei que a iOS poderia alcançar esse tipo de ponto. A gente está aqui até com um possível ombro, cabeça a ombro, tá? Se ele confirma com o rompimento desta faixa, a gente tem alvos lá para cima de $1. Se houver uma movimentação de baixa, para flertar com a faixa de 0,32, pode ser extremamente interessante. DCA também está aberto para um projeto que tem um potencial bacana. A AVE trouxe quase uma oportunidade ontem. Eu estou de olho em a AVE em $116. Se ele atingir este ponto, saiba que eu, Luan, vou às compras. Isso eu posso te falar, tranquilamente. Luan, você vai comprar? Vou comprar se a AVE bater $116. Eu tenho compras em faixas inferiores, mas eu vou aumentar minha exposição em $116, que é a faixa de 618. Seria horrível comprar aqui? Não, não seria horrível, tá? Então é muito uma questão de exposição mesmo, de quanto você quer se expor e se você já tem exposição, quer aumentar, ou se você não tem exposição e está interessado no projeto, tudo mais. Eu vejo a AVE com potencial bem mais elevado de valorização. A Evo, cara, tá no melhor ponto. Quem gosta de Aevo, fundo duplo, com round bottom. Não tem o que falar. Ah, ele pode cair mais? Óbvio. Todos os projetos podem cair mais. Saiba disso. Se o Bitcoin cair, com a dominância subindo, vai ter altcoin barata. E por isso que você tem que ter o equilíbrio entre exposição e caixa. Mas aqui, do ponto de vista atual, gráfico, extremamente competitivo. Pode aguardar, mas se você volta para o topo histórico, que foi em março, a gente está falando de 1.270%. É muita coisa. Então o risco e retorno acaba sendo extremamente favorável. Mesma coisa com o VRA, tá? O VRA, que é uma gema, tem o potencial igual a Evo. Dog to the Moon. Lembra que eu falei de Dog to the Moon? Cara, na faixa de 618 pode ser interessante para quem quer se expor. Ah, quero me expor. Você tem aqui a oportunidade, a faixa de oportunidade. Você vê que ele atingiu na semana passada, atingiu de novo, tá tendo agora um martelinho de força. Para mim, para quem tá de olho justamente neste projeto, não é um projeto que me agrada, não é um projeto que eu tenho, mas para quem tá atento, essa faixa aqui de 0.0035 até 0.0028 é bem interessante, sim, pode abrir essa oportunidade. Lina, gema, tá? Gema, você vê que ele teve uma porrada na semana passada, mas devolveu boa parte, segue dentro deste padrão aqui de cunha descendente. O rompimento é aquele movimento de aceleração. Gema, potencial enorme. AlceX, idem, precisa da confirmação. Está muito parecido com vários projetos, DOT, One, Gala Games, tá nas mínimas, tá flertando aqui com o padrão de round bottom, tá vendo aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, round bottom sendo testado, ainda é um fundo ascendente, precisaria de um pivô de alta para ter uma maior aceleração, mas para quem gosta do projeto, extremamente competitivo esse preço. NGL em uma recuperação interessante no dia de hoje, a gente segue no ombro cabeça a ombro, tem um padrãozinho aqui de canal de baixa, uma vez que for rompido, a gente tem uma aceleração e abre espaço para romper esta faixa. Gema também com potencial tão grande quanto os outros projetos de gemas. Moonriver está numa faixa também interessante, canalzinho de baixa. Já discutimos sobre o potencial do projeto pós-rompimento. Está aqui até com um horrível ombro, cabeça a ombro inverso. Quase encostou no round bottom, aqui na linha, nessa curva vermelha. Se tiver uma queda maior, pode abrir oportunidade. O rompimento abre espaço para romper esta faixa de 10, 11 dólares e acelerar bastante. Token está num ponto mega crítico que não é atingido há bastante tempo, tá? Canal de baixa bem mal desenhado, infelizmente, tá? Vai continuar mal desenhado. Vamos ajustar, vai. Bem mal desenhado, mas que é válido um projeto de RWA, tá? Numa faixa de suporte
importante, agosto de 2024, ou seja, meses atrás a gente atingiu, volta para um ponto extremamente competitivo. TRVL e GTAI, que são os próximos projetos, são gemas e estão em faixas bem interessantes. GTAI até numa faixa bem mais interessante. Semana passada ele atingiu faixa de 59, 56 e agora está em 53 entre a faixa de 618 e 78,6. Porrada para cima, correção natural, abre espaço sim para a oportunidade de quem está de olho neste ombro, cabeça e ombro inverso aqui. Rompendo, a gente abre caminho para bater a faixa de 3 dólares facilmente. ETHFi, o EtherFi, ó, eu tinha desenhado isso daqui, ó. Mas, seguinte, para quem gosta realmente do projeto, tá? Não é o meu caso. Mas para quem realmente gosta do projeto, você está muito próximo de faixas de suporte. Tá? A gente pode até extrapolar isso aqui, trazer para cá. E agora, você tem aqui no semanal um ponto, deixa eu até ver se tem uma linha de tendência aqui. A gente pode, ó, a gente tem aqui claramente uma linha de tendência de baixa, tá? E um suporte muito claro. Óbvio, se perder a faixa de 1 dólar vai ficar bem feio, mas por risco e retorno esse é um suporte muito forte e uma vez que tiver o rompimento dessa linha de tendência de baixa, aumenta aí muito a probabilidade de uma aceleração. 8bar está nas faixas mínimas, idem com outros projetos. Tenho aqui um canal de baixa, pseudo cunha, tá num ponto crítico, risco retorno extremamente favorável, gostando de 8bar, abre-se o caminho sim para ter essa oportunidade de compra. Rompendo esta faixa, a gente abre o cenário para buscar 0,15, posterior, rompendo o padrão de acumulação, vai lá para o topo anterior, esses são os alvos. GLMR, idem, mesma coisa de vários outros projetos. Tá na mínima, gostou do projeto? Não tem risco-retorno mais favorável. Por quê? Porque o projeto está nas mínimas. Então, se você gosta do projeto, o projeto está nas mínimas, está em uma acumulação há 700 milhões de anos, pode ser uma grande oportunidade. A gente gosta de aproveitar esse tipo de oportunidade. E Filecoin, projeto idem, tá? Idem, tá em acumulação nas faixas inferiores, tendo a confirmação pivô de alta acima de 4,35, naturalmente a gente vai ver ele buscando os topos. Romper os topos, amigo, é porrada para cima. Então você pode começar a olhar esse tipo de padrão, que é um tipo de padrão de acumulação que é sim um padrão que historicamente tem em bons projetos, em um cenário bem específico, se eu um dia conseguir puxar, tá. A gente tem valorizações assim, é tipo um U que se forma ao longo do caminho. Você tem toda a queda, a acumulação, e aí o mercado começa a acelerar. E aí isso aqui acaba trazendo um risco-retorno para você muito incrível, tá? Vale a pena você estudar esse tipo de projeto. Combinado? Fica atento, fica de olho, não esquece, não importa o que aconteça, no macro seguimos bullish. No macro seguimos bullish. Grava isso. Isso é base do Bitcoin, giro de capital, dinheiro vai para as altcoins. Nada mudou. Lembre-se disso. E eu estou te entregando base. Sempre tudo com base. Não são vozes da minha cabeça, não. A gente entrega aqui conteúdo com base para que você possa tomar decisões inteligentes, sem pressa, sem loucura. Não tenha FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora da festa. Lembre-se que o medo é oportunidade. E longo prazo. Esquece curto prazo. Um mês ninguém faz nada. O que é o longo prazo? Jingle Bell, Natal 2025. É isso. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.